Muito bem, estamos de volta com a última parte do nosso programa de hoje. RB Notícias, ao vivo na sua TV Rio Branco, canal 8.1. Agora são 12 horas pontualmente no Acre. Bom dia para você que nos prestigia na capital e também no interior. Você de aqui de Rio Branco, você de Bujari, de Quinari, de Porto Acre, Capixaba, Plástico de Castro, Acrelândia, parte de Sena Madureira, todo mundo ligado na melhor. Isso diretamente pelo canal 8.1. Nos demais municípios acreanos, você nos prestigia pela NET, HDTV, canal 15, ou pela internet, por meio do portal riobranco.net. Aí é inteiramente grátis, você não paga nada, que é o portal oficial da sua TV Rio Branco. Lá você tem à sua disposição todas as notícias atualizadas minuto a minuto. Temos também os artigos do Dr. Narciso, colunas sociais, colunas políticas. A minha, por exemplo, panorama político, né, que a gente atualiza todos os dias. Os bastidores da política, da política acreana e também nacional, você encontra lá, disponível para você. 12 horas pontualmente no Acre. Eu tenho o prazer de conversar pela primeira vez aqui no programa com o Bruno Moraes. Ele é pré-candidato a vereador aqui em Rio Branco pelo Republicanos. Seja bem-vindo, Bruno. Boa tarde já. Boa tarde pessoal. Boa tarde, Muniz. Obrigado pelo convite. O Republicanos é o 10? Isso, é o 10. Então você é nota 10. Espero que sim. Somos todos 10, na verdade. A gente estava falando aqui em off que a família Moraes é muito grande. Né? Isso mesmo. Moraes e Pinheiro, né? Moraes e Pinheiro. Ela vem... Eu, por acaso, não peguei Pinheiro. A geração já dos netos já não acaba não pegando Pinheiro, mas muitos Moraes. E a gente sempre brinca assim, o Moraes com E. Sim, Moraes não é o Moraes com I. É um Moraes diferente. E, assim, são desbravadores. Eu lembro, eu era criança ainda, mas eu lembro da casa do Betão ali, só para situar o pessoal, naquele trevo ali da Agroboi, na Rocha Viana. Sim. Ali era a sede de uma fazenda. É verdade. Uma área muito grande ali, né? Muito grande. Então ele foi um dos pioneiros aqui, a época não era agronegócio. Uhum. Agora sim é agronegócio. Mas ele sempre investiu. E outras pessoas da família também deram sequência. Não só no agronegócio, mas em outros ramos empresariais. Né? A família sempre foi da parte da área privada, né? Tem esse lado da área rural. Gerando emprego, gerando renda. Sempre emprego e renda. Isso é é bom que se diga, de verdade. Mas... teve a parte da política. A gente teve... Eu acho que o Tarcísio foi o pioneiro, né? Foi o pioneiro. Ele foi muito novo. O primeiro mandato dele foi muito novo. Acabou tendo 4 mandatos. E veio a minha tia, a Beth Pinheiro, como vereadora. E o meu primo, que foi um dos mais novos do Brasil, deputado federal. Júnior Betão. Isso mesmo. Mas engraçado, Muniz. A política, ela não me veio muito... Ela não me chegou da família. Embora eu tenha grandes referências. Sim. Mas hoje eu sou presidente do sindicato. Tive que me afastar para a pré-candidatura, mas eu sou presidente Esqueci de falar isso, pai. Sindicato. Pois é. Eu sou presidente do sindicato, estava como presidente do sindicato das empresas terceirizadas. Chama SEAC, o mais novo da história do sindicato. E me veio como uma forma de representatividade mesmo, dos terceirizados, das meninas terceirizadas. A gente sempre diz que a gente é um pouco esquecido, um pouco invisível. Mas existe. Mas existe, e somos muitos. E aí me chegou dessa maneira. E eu disse, meu Deus, eu nunca imaginei entrar na política. Ainda mais me candidatar. Sempre fui um cara muito tímido, da época de faculdade. Mas eu representava 31 empresas, quase 15 mil funcionários terceirizados no estado todo. A gente somos o segundo maior gerador de emprego. Eu vou aproveitar a oportunidade, não está no script, mas é bom. Tudo bem. Como é que você reage a essas afirmações? Você sabe que tem sempre alguém inventando frases assim pejorativas. Não, terceirização rima com precarização. Não é bem assim, né? Não é bem assim. Não é bem assim, não era para ser. A gente... Embora tenha todo o respeito aos funcionários públicos, nós somos considerados uma parte do funcionalismo público também. Claro. Na maioria das vezes somos os primeiros a chegar, porque as meninas da limpeza. Em outros, os últimos a sair. E os últimos a sair. Eu não vejo como precarização, embora algumas empresas ainda, mais gestores, como existe em todos os segmentos,
acaba acontecendo algumas coisas ruins, mas é uma mão de obra qualificada, é uma mão de obra especializada. Até porque se não for, não fica. Não fica no mercado. Não fica se no mercado. estabelece, né? Então, assim, é muito mais qualificada e especializada para determinadas funções do que... Ou seja, tem que fazer um concurso todo dia. Gostei. O dia todo. Eu gostei desse concurso todos os É, dias. senão não fica, você isso sabe mesmo. disso, né? Isso mesmo. Porque do jeito que a cobrança é de lado de alguém do setor público e de vocês também, como patrões. Não tenha dúvida. É concorrência. É concorrência. É isso mesmo. Você é formado em qual área? Eu sou contabilidade. Como um contador, como alguém formado em ciências contábeis, pode ajudar a população de Rio Branco na condição de vereador? Muniz, eu tive que fazer um dever de casa muito grande. Embora tenha feito o curso, eu nunca exerci de fato. Sempre fui empreendedor. Entendi. Eu acho que essa palavra me define. E estou hoje empreendendo na política. Não deixa de também me empreender, é um desafio para mim. E aí, o que eu de fato preciso acreditar para poder entrar na política, porque não é fácil. É uma exposição imensa. Mas eu disse, meu Deus, o que eu vou fazer? Eu sempre fui apaixonado por essa cidade. Eu tenho um amor a ela. Minha família mora aqui, o meu filho, meus amigos, tudo que a gente conquistou foi em Rio Branco. E eu precisava acreditar. E aí, eu acredito que política, além de abdicação, sempre pensei muito nisso. Ela é uma missão. Eu não pretendo fazer da política minha profissão, porque eu tenho uma profissão, eu tenho as minhas conquistas Sim. fora dela. Eu pretendo fazer e voltar a fazer o que eu sempre fiz. Eu acho que tinha que ser missão. E eu queria cortar um pouquinho, mas Sim. eu todos os dias saio de casa com papel, que é a minha missão. Sério? É. E qual é a missão de hoje? A minha missão. O que e aí temos não é para hoje? Não é a missão de hoje, é a missão por que eu estou na política. Ah, tá. Um lugar melhor para o meu filho morar. Então você já respondeu a pergunta que eu ia fazer agora. Essa é uma das razões. Essa é uma das razões. Hoje é a minha missão. Embora eu tenha propriedade para falar de geração de emprego e renda, que eu sempre digo às vezes nas andanças, que eu nunca assinei minha carteira. Nunca. Desde muito cedo fui trabalhar, buscar independência, mas nunca assinei minha carteira. Mas nós já geramos mais de 1.000 oportunidades de emprego. Que bom. Então... Você poderia muito bem, oriundo de uma família que tem estabilidade financeira, então você poderia muito bem se preparar para um concurso, ser isso, aquilo, ganhar bem, trabalhar menos. Embora ache e acredite que durante muito tempo as famílias sempre, quando priorizavam a educação, ela priorizava para que o filho estudasse, fizesse uma faculdade, Sim. passasse no concurso público e fosse para dentro da Mas estrutura. porque isso infelizmente, essa é a mentalidade da maioria das famílias, ou seja, não só aqui do Brasil, a maioria dos países da América do Sul. O cara é preparado, ele é projetado para ser empregado e não ser empregador. E aí o Estado, o município, a máquina ela vai inchando, ela vai inflando, tem uma hora que ela não suporta. Não suporta mais. E aí você precisa de alguém para ganhar dinheiro. E gerar emprego. Gerar emprego. Eu acho que a gente tinha que Gerar ter riqueza, uma mudança de pensamento, de paradigma. Hoje nós temos experiências que no ramo da terceirização, fora outros. Tem uma amiga querida que ela era da limpeza, Muniz. Se qualificou, teve a oportunidade e hoje ela é dona de uma empresa com 180 funcionários. Existem muitas e muitas outras, mas você imaginou se ela hoje, na cabeça dela e na família, ela estudasse para passar no concurso público, passasse, porque ela é competentíssima, ia ser funcionária pública. E não estaria gerando 180 oportunidades de emprego. Eu acho que a gente precisa um pouquinho. Eu tenho algumas missões, fora essa de morar num lugar melhor e de deixar uma cidade melhor para o meu filho, mas é que a gente pense um pouquinho como empreendedor mesmo. Eu fico muito contente quando eu vejo gente ainda jovem como você, com essa mentalidade, pensando em coisa diferente, pensando em inovar, enfim, criar oportunidades, criar um ambiente
favorável, né? Tranquilo e favorável. Tranquilo e favorável. Agora, você sabe que nem tudo são flores. Uhum. A nossa legislação, apesar dos avanços, ainda preocupa todo mundo e prejudica o bom andamento das empresas. Isso. Né? Tanto no setor, inclusive no setor público, não estou falando só do privado, não. Que aí emperra o setor público e atrapalha o setor privado. Você acha que não está passando da hora da gente começar a pensar em defender mudanças também? Eu sei que o vereador não tem esse poder, seria mais um congressista, mas podemos fazer a nossa parte aqui. Sim, né? Eu acho... a vida começa na cidade. Tudo se começa nas cidades. Sim. E se um dos fiscais, e o principal deles, é o vereador, ele tem uma importância absurda. O legislativo, ele tem uma das funções como trazer para que a população discuta, para que a população fale sobre determinados assuntos. E eu acho que a gente fazer uma atualização na legislação ela é importantíssima. A gente passa isso hoje, eu passo isso hoje no segmento dos terceirizados. Quando eu estava na gestão como presidente, nós conseguimos algumas conquistas que nunca havia conseguido. Eu, com os amigos da diretoria do sindicato, nós conquistamos a volta do auxílio alimentação gradualmente para os terceirizados, que isso havia mais de 10 anos. Primeira convenção coletiva da história da terceirização, das terceirizadas, foi uma conquista nossa, que isso padroniza os salários. Entendi. Todas as empresas têm um piso e elas recebem todas iguais em todas as funções. E hoje não é tão cobrado. Em algumas empresas, em alguns contratos, ela oscila, tanto na prefeitura como no governo, e não há fiscalização, não há cobrança. Eu acho que a gente acaba se perdendo aí. As leis são implantadas, às vezes não atualizadas, mas não há cobrança. A gente também, como cidadão, tem alguns deveres. Eu sempre digo assim, a gente tem alguns direitos, mas deveres nós temos alguns, e principalmente ano eleitoral. Isso eu não podia o ato de votar, por exemplo, é um dever e ao mesmo tempo um direito. Ou um direito e ao mesmo tempo um dever. É um direito e ao mesmo tempo um dever. E principalmente, a gente tem esses dois deveres em ano eleitoral, que é pesquisar o candidato, as opções, conhecer, espremer as opções e escolher bons representantes. E aí, depois disso, a gente tem um dever muito maior, cobrar. Nós temos que aprender a cobrar políticos. Você tem razão. Se o eleitor fizer isso, ele não vende o voto. E se vender, não vota em quem comprou o voto. Ele vota em quem ele achar que deve votar. Perder a vergonha de cobrar. Sim. Perder a vergonha de cobrar. Eu te contar uma história aqui, que eu me lembrei agora, essa perder a vergonha de cobrar, foi meados de dezembro do ano passado. As empresas estavam quase 6 meses sem receber os pagamentos. Tínhamos quase 5 mil pessoas com 3 meses de salário atrasado. No final do ano, próximo... Que drama, hein? Próximo ao Natal. E eu sendo cobrado para fazer alguma coisa. Nós procurávamos o governador, procurávamos o secretário na época, naquele momento, para ter algum esclarecimento. E determinado dia na sala, se a gente tem que fazer alguma coisa, Bruno. E aí eu com alguns amigos e com os diretores dos sindicatos, vamos se juntar aqui e vamos fazer algum ato, algum manifesto. E conversamos com o sindicato laboral também e fomos para frente do Palácio do Governador. Eu lembro. Você lembra? Na última semana que antecedeu o Natal. Muniz, eu nunca imaginei estaria com megafone na minha vida. Porque era uma causa que eu tinha que defender naquele momento. E era uma cobrança. E aí, passamos o dia, amanhã, no comecinho da tarde, recebemos uma ligação, nós fomos se reunir com o governador, com o secretário naquele momento. Não havia outra saída. Não havia outra saída. E deu certo. E aquilo me deu um estalo, eu disse, realmente, nós como cidadãos precisamos perder a vergonha. Perder a vergonha. Eu acho que toda pessoa pública, e principalmente os políticos, tem medo quando a gente se organiza e vai para frente cobrar. Verdade.
Você já havia concedido outra entrevista anteriormente, não? É a primeira vez. Você Mas acredita? não parece, então você está de parabéns. Obrigado, eu tenho buscado me aperfeiçoar. Você parece já um experientíssimo, Que é isso? expert em conceder entrevista. Obrigado. Parabéns obrigado aí. mesmo. Mas essa é a vantagem de quem é inteligente e tem conteúdo. Em qualquer situação você se dá bem. Isso é bom. Eu não podia, me perdoe aqui, mas eu não podia falar além da terceirização de toda essa briga nossa, essa luta nossa, senão vão me cobrar. Sim. Muniz, eu como candidato, como pré-candidato, Isso. a gente tem um segmento que é os terceirizados, que é as meninas, que é os rapazes que chegam, os agentes de portaria, tudo isso, mas eu sou jovem. Eu preciso conversar com a juventude. A gente precisa, como a vergonha de cobrar, voltar o que a gente fazia há muitos anos atrás, que a juventude era muito ativa na política. Ela é o único instrumento de mudança, Claro. de transformação, Claro. de melhoria. Sim. E aí esses meninos estavam me cobrando muito. Bruno, você tem que falar isso. Você tem que falar isso. Eu vejo um dos problemas enormes na mobilidade urbana, transporte público nosso. E conversando com eles, me trouxeram dados. Eu tenho uma equipe que, diga-se de passagem... Muito criativa. E aí eles... Bruno, a gente tem um estudo. Fizemos um estudo. Eu acho que com essa pandemia que veio, ela nos mostrou algumas economias, algumas otimizações de recursos. Sim. Algumas saídas. E redução também de custos. Home office, hoje as assembleias e as câmaras dos vereadores estão funcionando online. Nós aqui também. Estão funcionando online. E aí, além disso tudo, que é o passe livre, isso é uma das bandeiras que eu vou brigar, que a gente vai lutar, que é o passe livre estudantil. Embora já esteja R$1 hoje, é um dos maiores motivos de evasão das faculdades, das escolas, porque de fato a gente mora numa cidade muito difícil, pobre, e a gente fez alguns estudos e dá para fazer. Essa vai ser uma das para a juventude, eu preciso conversar com elas. Bruno, foi um prazer recebê-lo aqui. Obrigado. Parabéns pelo teu trabalho. Ótimo. Muito obrigado pela entrevista, pela forma com que você espontaneamente respondeu, com criatividade. Sucesso para ti. Obrigado. Pra gente. bom? Deus abençoe. Boa sorte. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência. A gente volta agora só na próxima terça-feira, porque segunda-feira é dia de programa da Jo e do Crespo. E tenham todos uma ótima sexta-feira e um excelente final de semana. Fiquem na paz de Deus. Valeu.